E aí, tô sumido, né? Você que me conhece ou conhece o canal, você sabe que meu sumiço não tem nada a ver com a quarentena. Eu sempre tive dificuldade de postar com regularidade. O que você não sabe é que, apesar do título desse vídeo, ela também não tem nada a ver com a minha volta, né? Isso acontece porque a quarentena é uma merda. Eu não posso reclamar muito, não. Eu sou bem sortudo. Eu sou uma pessoa que já trabalhava de home office antes da pandemia. Apesar de eu ter perdido um freela importante nesse período, né? O outro deles, né? Um outro continuou normalmente, né? Aspas. Então eu sabia que a questão de adaptação ao trabalho, a ficar de casa, não ia ser um problema para mim. O que eu ia ter que me adaptar é com a pandemia mesmo. E eu não sei vocês, mas essa é a primeira vez na minha vida que eu tenho medo de uma doença. Eu sou de uma geração que a gente não tinha essa palhaçada de duvidar da medicina. O médico fala uma coisa e você escuta. As doenças mais sérias, existem vacinas para ela, então você toma e tá tudo resolvido. Você coloca um preservativo, também está resolvido. O que sobra realmente de muito perigoso são doenças imprevisíveis, né? As genéticas e aquelas que você pode vir a desenvolver ao longo da vida e que as pessoas não sabem muito sobre elas ainda. E nesses dois casos, como são coisas que você tem pouco poder sobre elas, normalmente não são doenças em que a gente tem medo de ter nascido ou tem medo de adquirir, desenvolver. Você normalmente só se preocupa com essas doenças se você as tem, você só se preocupa com elas quando você tem a doença. Então, essa coisa de ter medo de ficar doente, ter medo de um vírus, foi muito nova. E eu não sei se vocês já repararam, mas a gente gosta de pensar na gente mesmo como uma parte, uma minoria especial, né? Como a gente se sente mais inteligente, se sente mais legal, a gente gosta de pensar na gente como parte de uma minoria boa, mas quando essa minoria é ruim, tipo, 2% das pessoas morrem de corona, não, aí é sempre com os outros, nunca é com a gente. Bom, mas aí fora o azar estatístico, né, de estar nos 2%, tem também a coisa de você ser assintomático e levar risco para as outras pessoas, né? Todo mundo conhece alguém mais velho, meu pai tem mais de 70 anos, eu tenho amigos com condições pré-existentes, então se eu continuasse agindo normalmente e encontrando com eles, eu poderia levar risco à vida de muitas pessoas que são importantes para mim. E uma outra coisa que muita gente desconsidera é que quando a gente fala 2% das pessoas que têm corona morrem, a gente está falando de 98% que sobrevivem, mas esses 98% não quer dizer que eles sobrevivem todos de boa ou que são todos assintomáticos. Tem uma quantidade muito grande de gente que sobrevive graças ao leito de UTI, né? Graças aos respiradores. E daí o problema do Covid ser tão contagioso, né, e tão potente. Se não tiver leito de UTI, não importa se você está dentro do percentual de pessoas que sobreviveriam. Sem o respirador, você vai morrer de falta de ar. Aliás, se não tiver leito de UTI, você não precisa nem pegar a Covid-19, basta cair de moto. Daí a tão falada importância de se achatar a curva. Mas por que eu estou falando disso? Se o mundo está anormal, como é que a gente poderia ficar normal? E a resposta é, já não pode. E o normal é isso. Muita gente teve a impressão que ficar em casa ia significar ter mais tempo para fazer suas coisas, para aprender coisas novas. E muita gente, ao ir para o home office, né, ao trabalhar de forma remota, percebeu que isso não era verdade, não passou a ter mais tempo. Mas em algum momento até eu achei que ficando em casa e não saindo, que seriam meus momentos de descanso, que eu teria mais tempo para fazer as coisas do canal, para escrever, para produzir, para editar, o que também não foi verdade. Eu esbarrei de novo no mesmo problema que eu sempre tenho com o canal. Não dá para trabalhar o tempo inteiro. Eu trabalho e aí eu passo de um freela para outro freela e aí eu volto para outro freela e aí a hora que eu faço meus projetos, né, que são meus momentos livres, isso é trabalho também, né? Então não é fácil, o corpo não aguenta trabalhar o tempo inteiro. E uma coisa que aconteceu que foi muito engraçada para mim nessa pandemia é que, apesar de eu ter tido essa pequena esperança de que eu ia conseguir fazer mais vídeos e produzir mais coisas,
Eu tive muita dificuldade, não em trabalhar, como eu disse, trabalhar continuou tudo normal para mim, mas eu tive muita dificuldade de descansar, de ter lazer. Eu tenho um monte de livro e quadrinho para ler em casa, tem mangás que eu adoro, tem séries e animes que eu estava assistindo, parei, que eu poderia continuar, mas eu não consegui ver nada. Aliás, foram várias as vezes que eu tive esse diálogo aqui em casa. Ei, Oi, cara. você tá ocupado? Não. Legal. Bora assistir alguma coisa junto. Pode ser. O que que você quer ver? Não, nada. Porra! É sério, vontade de ver nada, 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 nada. Eu tenho assistido muito VT de jogo antigo, porque futebol é muito importante pra mim, mas eu parava na frente da tela, bom, vou dar play em alguma coisa pra assistir, e não conseguia escolher, às vezes eu sabia o que eu queria e não conseguia clicar, eu tava com muita dificuldade de me divertir nesse período. Eu levei os 2 primeiros meses da pandemia para voltar a ver Dororedoro do ponto que eu parei. Eu queria assistir, eu abria o computador, mas não dava play, não conseguia. Foram os 2 primeiros meses sem conseguir. Agora eu consegui vir, terminei a série e aos poucos estou voltando a sentir que eu consigo voltar a ler as coisas, a assistir as coisas e tal. O isolamento é necessário, mas é claro que ele não é legal, né? E se você acompanha o noticiário é pior ainda, né? Quanto mais bem informado, pior eu durmo. Inclusive eu tenho sonhado muito, tenho tido sonhos longos, cansativos, com muitos detalhes, com estrutura complexa, e eu vi uma matéria falando disso que eu achei a matéria bem legal. Ela explica o porquê muitas pessoas estão sonhando muito durante esse período de pandemia. Uma das funções do sonho é reorganizar a nossa memória, as nossas expectativas e as ideias que a gente tem de permanência, de existência, de continuidade. Então, é claro que essa função seria mais acionada durante o período de isolamento e sob essa atmosfera da pandemia. É algo que muda o contexto social todo. Ela exige uma nova acomodação de afetos, de sentimentos, de expectativas em relação ao que é o presente, o que é o futuro, ou o que pode vir a ser o futuro. Inclusive, um dos sonhos que eu tive foi muito louco. Eu sonhei que me mandaram para cobrir o assassinato do presidente da Ucrânia e eu fui mandado para lá fazer a matéria, tinha que fazer um vídeo, tinha que enviar pela internet de volta para o Brasil e depois eu fiquei passeando pela cidade até dar a hora de pegar o voo de volta para casa. Só que 2 detalhes nessa pauta, eles eram muito fascinantes. O primeiro é que eu estava indo para cobrir o assassinato do presidente da Ucrânia, mas ele ainda não estava morto. Por algum motivo muito bizarro, todo mundo sabia que ia acontecer. É como se fosse um evento marcado, ninguém sabia exatamente o local, mas sabia que seria naquele dia, então estava todo mundo mandando correspondentes para lá. E no sonho eu dei sorte, aconteceu numa praça onde eu estava, eu pude fazer as imagens do assassinato do presidente da Ucrânia. E o outro detalhe fascinante é que esse é o presidente da Ucrânia, esse é o presidente da Ucrânia no sonho. Então, quando eu acordei, a minha teoria é que alguém da Ucrânia cansou das notas de repúdio do rei ou da rainha, contratou o agente número 5 para matar o presidente e eu não faço ideia de onde colocar a She-Ra ou o He-Man nessa metáfora. Mas voltando à questão dos sonhos, né, isso acontece também porque a gente já vivia uma realidade de muita ansiedade e angústia. E isso piorou com a pandemia, né? O desemprego já era muito alto e vai piorar, a economia não mostrava reação e vai piorar. E quando a gente achava que todas as discussões possíveis já tinham sido polarizadas, os caras conseguiram politizar uma doença e fazer de conta que não é trabalho do governo fazer alguma coisa em relação a isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que tudo bem não estar tudo bem, mesmo que você se sinta bem. É o meu caso.
Mesmo que você esteja trabalhando e saindo porque você é um trabalhador essencial, mesmo que você esteja trabalhando de casa, que você esteja produzindo, que você esteja fazendo exercícios, que você esteja conseguindo manter uma rotina, que você esteja conseguindo dizer aos seus filhos que vai dar tudo certo, tá tudo bem não estar tudo bem, porque não está tudo bem. Só isso. Então, de certa forma, esse vídeo é um pouco para dizer que não, eu não me tornei mais espiritualizado na quarentena, não me tornei mais produtivo na quarentena, não desenvolvi habilidades novas na quarentena e o canal não está de volta graças à quarentena. Esse vídeo é para dizer que o canal está de volta apesar da quarentena. Eu estou retomando o canal porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero. Já era uma coisa que eu queria fazer e é algo que mesmo me dando muito trabalho eu tenho prazer de fazer e não foi fácil, não é fácil na verdade retomar esse prazer de fazer porque a época é complicada, mas eu não consegui fazer as coisas no tempo que eu queria. Eu precisei descobrir qual era meu tempo para voltar a fazer as coisas e posso ter inclusive enganado. Posso inclusive planejar um vídeo para amanhã e ele não sair. Mas o importante é que a gente tem que tentar e tem que ir fazendo as coisas do nosso ritmo e principalmente sabendo que, calma, a gente não precisa se cobrar tanto também. Eu quero ser mais frequente, né? Tanto nos meus vídeos aqui no Animes quanto no meu outro projeto, o Cine Viral. Inclusive, acessem e tal. Como eu disse, sem muita garantia se eu vou conseguir ou não, mas a vida é isso, a gente tenta. Tentarei postar mais vezes, postar mais coisas que tenham menos de 20 minutos, como me pediu um amigo, coisas mais simples de editar e de filmar sozinho, que é como eu faço, mas que sejam interessantes para quem assiste. Quem puder, fique em casa, quem não puder, tome todos os cuidados possíveis. Seja legal com as outras pessoas, mas seja legal com você também. Um abraço.